Olá! No programa de hoje, nosso assunto é a política externa brasileira e questões diretamente ligadas a ela, como política ambiental do país e as relações comerciais do Brasil no exterior. Então, nosso convidado é o diplomata Rubens Recupero, ex-embaixador do Brasil em Washington, ex-ministro do Meio Ambiente e da Fazenda do governo Itamar Franco, escritor, professor e um especialista na história da diplomacia brasileira. Isso para fazer um breve resumo de tudo que Rubens Recupero representa. Muitíssimo obrigada por atender a gente, professor. Olha, é um prazer para mim falar para uma audiência em Minas, um estado que sempre é muito próximo ao meu coração, viu? Professor, vamos começar do final? O presidente Jair Bolsonaro vai exibir amanhã, ele mandou um vídeo para a ONU, vai ter a abertura da Assembleia Geral e ele vai fazer o pronunciamento, então, por vídeo. Segundo o noticiário, as informações é de que, sob pressão, ele vai fazer uma defesa da política ambiental do governo Bolsonaro, da forma como eles estão, do desempenho dele na pandemia, vai falar também sobre recusa de demarcação de terras indígenas e fazer uma defesa do agronegócio. Uma defesa do agronegócio, dizendo que o agronegócio produz muito e vai tentar descolar o agronegócio dos incêndios das práticas agrícolas. Eu queria começar perguntando para o senhor, a se confirmar, né, essa fala, como é que o senhor acha que vai repercutir o discurso do presidente na ONU? Olha, provavelmente de maneira negativa, né? Como ocorreu nas ocasiões anteriores, é natural, né, que ele procure defender o próprio governo. Agora, pelo que nós temos visto aqui no Brasil a cada momento, ele faz isso a partir de uma posição de negar a realidade, né? Nós vimos que, com frequência, ele diz que o Brasil é o país que mais protege o meio ambiente em todo o mundo, né? O que é um exagero evidente, né? Em muitas outras ocasiões, ele escolhe também atacar outros países sem conhecimento, né? Ele diz que outros países destruíram as próprias florestas, quando, na verdade, esses países, hoje em dia, têm uma porcentagem enorme do território coberto por florestas. Então, ele revela, ao mesmo tempo, uma atitude de negativismo, de desconhecimento e, eu diria até, uma certa má-fé, né? Ele não se engaja num diálogo verdadeiro, né? Nós temos que esperar até amanhã, né? Mas, com base no que nós já vimos no passado, é fácil de imaginar que certas posições do governo brasileiro são indefensáveis, né? Como é que ele vai defender, por exemplo, que não tenha que ele tenha sido acusado até agora de conceder 1 centímetro além das reservas indígenas? Você sabe que isso é um imperativo constitucional, né? Um presidente que faz isso, ele está afrontando a própria Constituição, né? Há um enorme grupo aí de reservas indígenas que precisam apenas serem agora confirmadas, né? E ainda não foram. Então, isso não tem defesa. Usa-se sempre aquele argumento de que é muita terra para pouco índio. Ora, nós sabemos que os indígenas brasileiros, devido à cultura em que eles sobrevivem, exigem uma grande quantidade de terra para poder se manter vivos, um pequeno número de pessoas, porque eles vivem basicamente de caça, pesca, de uma pequena agricultura de subsistência, não é uma agricultura de exportação. Então, eles precisam de terra, né? E esse argumento de que deveria haver uma espécie de limite quantitativo por pessoa à terra é um argumento de má-fé, porque não se aplica aos latifundiários, né? Se nós fôssemos dizer, muito bem, então
vamos dizer que nenhum cidadão deveria ter mais do que 10 hectares e 20 hectares. Eles não concordariam, né? Porque muitos desses indivíduos possuem, sei lá, 50.000, 100.000 hectares, né? Então, só se aplica àqueles que já têm pouco, né? E, por outro lado, no caso do meio ambiente, né, e sobretudo agora, né, Vivian, nós estamos vivendo um momento trágico, né, da nossa história, né? Nós estamos vendo em toda parte, mesmo no seu estado e aqui em São Paulo, né, há incêndios por todo lado. Eu acabo de ler uma mensagem de um amigo meu que está no sul de Minas, ele é mineiro, está num sítio em sul de Minas. Ele me disse que na última semana toda a região dele queimou, que um vizinho dele, um casal de pessoas idosas, as chamas pouparam a vida deles, mas que destruíram todo o sítio, que eles nem se deram conta, porque à noite pensaram que era o barulho da chuva, né? Então, nós estamos vendo isso, em parte, é claro, a gente sabe que é uma seca fora do comum, né? Que já torna a natureza propícia aos incêndios, mas nós sabemos também que quase sempre, na origem dos incêndios, existe uma ação humana, né? Ou de displicência, ou muitas vezes deliberada, né? Pessoas que querem limpar a terra para plantar pasto, né? Que é um velho hábito, né? Que existe, né? Mas que hoje se tornou um perigo mortal. Nós vimos um caso do Pantanal, de Mato Grosso, né? E o que nós constatamos, Dramático, né? exatamente, nós estamos constatando que o governo, na verdade, não se mexe, né? Agora ele se defende, mas você se lembra que antes de tomar posse, ele queria simplesmente suprimir o Ministério do Meio Ambiente, não é? Ele queria suprimir ou transferir as atribuições para a agricultura. Felizmente, ele não fez isso por resistência da própria ministra. Mas veja você, Vivian, se ele tivesse feito isso, teria sido um terrível tiro no próprio pé, que no primeiro ano de governo dele, ele enfrentou 3 grandes crises ambientais, das quais uma só tinha uma ligação indireta com a agricultura, que foram os incêndios da Amazônia, já no ano passado. Porque a primeira grande crise foi Brumadinho, né? Aí em Minas Gerais. E Brumadinho mostrou que o meio ambiente está longe de ser um problema apenas de agricultura, né? Mineração, por exemplo, os mineiros sabem disso melhor do que ninguém, né? As barragens, mesmo Belo Horizonte está numa área, eu sempre achei estranho, né, que Belo Horizonte estivesse numa área urbana e que se permita ainda a mineração pesada de minério de ferro. Eu acho que não há nenhum exemplo no mundo comparável a esse, que é perigosíssimo, né? Então, nós Tão tivemos pertinho das nossas nascentes, né? exatamente. A primeira crise foi Brumadinho, a segunda, os incêndios, e a terceira, você se lembra, foi o derrame de óleo, de petróleo, nas águas do Mar do Nordeste, né? E, no entanto, ele queria ter suprimido o Ministério. Hoje em dia, todo mundo esquece isso, né? Então, a verdade é que ele nunca teve sensibilidade para isso, né? Ele não compreende o problema. É uma tragédia para nós, né? Temos um presidente que não se dá conta, né? Ele é uma minoria, né? Porque hoje em dia, como você sabe, no mundo inteiro, até as crianças, né, vão para a rua para defender o meio ambiente. Há apenas um pequeno grupo. Agora, você falou em agronegócio. O agronegócio não precisa ser defendido, porque a maioria dos produtores são pessoas corretas. Você sabe que já se individualizou no Brasil que os incêndios na Amazônia ocorrem em menos de 1% do total das propriedades. Menos de 1%. Então, é uma minoria. O governo sabe quais são esse 1%, sabe os municípios em que isso ocorre. Por que não age? Não age porque tem interesse eleitoral. Como disse o antiministro do Meio Ambiente, se me permite, eu só chamo ele de antiministro, como o Ulisses foi anticandidato, né? Porque ele, na verdade, nega a condição de ministro, né? O antiministro disse num debate uma vez na Ricardo televisão, Salles. é, disse que o,
o Bolsonaro havia tido na eleição 100% dos votos dos madeireiros, dos pecuaristas da Amazônia, dos garimpeiros, dos mineradores. Então, ele disse, olha, é por isso, ele está ligado a esses interesses. Agora, você vê, é um grupo minúsculo, menos de 1% das propriedades rurais, mas que causa esse dano ao Brasil, né? Pois Sem é, nenhum mas freio. justamente, esse cálculo não é feito pelo governo? Você acha que não é feito pelo governo? Porque mesmo que a maioria do agronegócio não haja dessa forma, também não tem interesse de que o Brasil seja comprometido lá fora por conta da política ambiental. Não é? Como é que É o senhor verdade. entende esse raciocínio? Né? Olha, tanto assim que você vê que agora, finalmente, as grandes empresas, não só do agro, né? Mas você vê que até os maiores bancos brasileiros, todas as grandes empresas do Brasil estão se mobilizando, né? De uns tempos para cá. Demorou, né? Demorou. Eu devo lhe dizer, porque nós temos um grupo de ex-ministros do meio ambiente, é um grupo informal, né? Que nós temos nos mobilizado há muitos anos, né? Desde a época da votação do Código Florestal. Íamos a Brasília. Na época, ia conosco, inclusive, o primeiro dos secretários do Meio Ambiente, que foi o Paulo Nogueira Neto. Ele tinha mais de 90 anos, ele ia de cadeira de rodas. Um querido participante desse grupo é um compatriota seu, é o José Carlos Carvalho, né? Sogro Grande da minha ministro. filha. Você sabe, o José Carlos, grande ministro, grande conhecedor de política florestal, né? Então, nós íamos sempre, inclusive, íamos falar com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e nós estranhávamos que as grandes empresas ficavam caladas, ou, no máximo, davam uma ou outra declaração aos jornais. Agora, não, elas estão se mobilizando. Por quê? Porque vão ter que pagar um preço muito grande por isso, né? O Brasil, como eu tenho dito ultimamente, está arruinando a sua própria marca. Havia uma marca Brasil que era uma marca simpática, agora já não é mais. E você sabe que o consumidor no exterior ele associa qualquer coisa no Brasil às queimadas, ainda Pois que não é. tenha uma ligação, né? Agora, e justamente em cima disso que o senhor está falando, desde o início dos anos 90, o senhor sabe muito bem, até porque foi ministro do Fui Meio ministro Ambiente, nessa época. o Brasil vem acumulando uma respeitabilidade, uma reputação. O maior Verdade. ativo, dizem os especialistas, que o maior ativo que o Brasil tem, ou tinha, justamente a questão ambiental, o Verdade. tratamento ao meio ambiente, que vem sido trabalhado desde o início dos anos 90. Que impacto, então, que cálculo o senhor faz do impacto desses problemas e da forma como isso vem afetando as manifestações que a gente tem assistido dos governos, das empresas, de investidores, em relação à política ambiental brasileira, as críticas que são feitas? Que impacto que isso vai trazer para o comércio exterior brasileiro? Até para além do agronegócio, de toda forma. Né? Vai ser muito negativo, né? Já houve notícias comprovadas, inclusive com nomes de pessoas, por exemplo, exportadores de maçã de Santa Catarina já receberam correspondência da Inglaterra e da Alemanha cobrando deles uma posição, embora, como a gente sabe, Santa Catarina não tenha nada a ver, né, com as queimadas da Amazônia. Aqui mesmo em São Paulo, perto de São Paulo, houve uma produtora rural que ia vender uma grande quantidade de limões para a Alemanha e viu a venda cancelada por causa disso. Então, começa a prejudicar os interesses do comércio exterior em toda parte, porque as pessoas no exterior ficam muito revoltadas com isso, né? Como aqui também o povo está revoltado, mas lá eles adotam como represália não comprar produto brasileiro. Quer dizer, hoje em dia nós estamos numa situação tal que para vender carne brasileira você tem que fingir que é argentina ou que é uruguaia, porque se souberem que é brasileira, as pessoas não compram.
entende? Então, nós estamos numa situação em que, além de que vamos perder investimento, você sabe que já houve, né? Vários fundos aí que cancelaram, né? Sim, Inclusive cancelaram Fundo da investimentos Amazônia. vultosos, fundos noruegueses. Além de perder investimento, nós vamos perder mercado. E o que é mais fantástico nessa história é que é gratuito, é em troca de nada, né? Não é alguma coisa que você diga, bem, mas isso é inevitável, porque o Brasil, para sobreviver, precisa fazer isso. Não é verdade, porque a maioria dos produtores que exportam soja ou que exportam carne não são culpados disso. É por causa de uma ínfima minoria que nós estamos arruinando a nossa marca, né? E você sabe que qualquer país do mundo, qualquer ser humano, mesmo que ele tenha uma boa marca, ele quer melhorar, nunca quer piorar, né? Porque você está sempre querendo melhorar, conquistar novos mercados. Ora, nós mesmos é que estamos arruinando a nossa marca, né? Estamos trabalhando para ficar com um país com a imagem de que nós somos hoje uma ameaça ao planeta, né? Sabe, é o que está se dizendo no mundo, né? Que o Brasil hoje é uma ameaça à saúde do planeta. O que pode ter nesse discurso, fora do Brasil, em relação ao país, de, vamos dizer, algum fundo de verdade na defesa que o próprio Bolsonaro e o governo Bolsonaro fazem, no sentido de que essa seria uma perseguição por interesses econômicos, por disputas econômicas? Não, existe alguma coisa, né? Mas é minoritário, né? Por exemplo, no caso da Europa, alguns países temem o ingresso, sobretudo, de carne brasileira, né? Porque concorre com eles. Mas já no caso de soja, não, porque eles não produzem soja, né? Então, na verdade, pode haver um ou outro interesse que também aproveita de uma maneira oportunística, né, essa campanha, mas, na verdade, a maioria das pessoas é porque tem consciência ambiental, né, e está vendo o que acontece. Professor, o acordo Mercosul-União Europeia está ameaçado, na sua opinião? Eu acho que, no momento atual, ele não tem nenhuma possibilidade de ser aprovado, sabe? A minha opinião pessoal é que ninguém tem interesse, nem do lado europeu, nem do lado brasileiro, de dar o acordo por liquidado. Provavelmente o que vai acontecer, pelo menos por algum período, vai ser que ele vai ficar em suspenso, né? Ele não vai ser submetido à aprovação do Parlamento Europeu, na expectativa de que haja uma mudança positiva no Brasil, o que também é bom, né? Porque pode ser que, com isso, o governo se dê conta da necessidade de se mexer. Porque você vê, Vivian, o que é mais triste nisso é que, quando o Brasil se mobiliza, ele consegue resultados. Você sabe que nós, no passado, tivemos momentos em que a taxa de desmatamento era muito grande, né? Nós tivemos um ano, 88, eu creio, em que se destruiu mais de 25 mil quilômetros quadrados na Amazônia, né? Depois ela tinha chegado, estava estacionada por volta de 11 mil, 12 mil, né? Um ano muito ruim foi o ano de 2004, no início do governo Lula. Mas aí a Marina, que foi uma grande ministra, a Marina Silva, ela organizou o maior plano que nós já tivemos, que é o chamado Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios e ao Desmatamento na Amazônia. Esse plano, que encontrou o Brasil com uma taxa de mais de 12 mil quilômetros, já tinha caído, em 2008, para menos de 4 mil. Então, você vê que os resultados são efetivos, Uhum. porque você sabe que não é tão difícil. Os satélites mostram onde isso está acontecendo. Precisa dar meios ao IBAMA, ao ICMBio, para intervirem. Não precisa mandar as Forças Armadas. As Forças Armadas precisam proteger os fiscais do IBAMA, que, em geral, são recebidos a bala, né? Então, precisam dar proteção. É preciso
aplicar multas e cobrar as multas, não perdoar as multas como se vem fazendo. E, além do mais, é preciso que os infratores fiquem sem acesso ao crédito rural, sem acesso à legalização das suas terras. Com todas essas medidas, se liquida o desmatamento. Porque você sabe, o desmatamento não é uma coisa que você possa fazer assim, sem mais nada, né? Para desmatar e limpar 1 hectare de floresta, custa de 200 a 400 dólares. Quer dizer, é dinheiro, compreende? Uhum. Se houver sanções, as pessoas não vão gastar esse dinheiro em desmatar, né? Isso tudo é aqui sabido. Qualquer pessoa que passou pelo Ministério do Meio Ambiente sabe. O governo não faz isso porque não quer. E não quer por quê? Porque está ligado a esses interesses. E, basicamente, é o Bolsonaro, hein? Não é o Mourão. O Mourão pode ser até que queira melhorar a situação, mas ele não tem poder, né? Os Ele interesses é são apenas eleitorais? uma figura de fachada, né? Enquanto que Não. o presidente que tem Uhum. interesses são interesses eleitorais, né? Ele só pensa na reeleição e, obviamente, a base dele, parte da base dele, é gente que pertence a esse grupo, né? Há cerca de 2 semanas, professor, um grupo de diplomatas se declarou desalentado com a política externa, Eu até do participei do qual debate. o senhor participou, apoiou, não é? Exato. Eles não puderam se identificar com medo de retaliações, à exceção de um, mas o senhor se manifestou, o ex-chanceler Celso Elsa Amorim Amorim também. também, não é? É, Na história do país, o Itamaraty e a política externa já tiveram um momento como o de hoje? Não, não, jamais. Olha, em 200 anos quase de independência, nós nunca tivemos uma degradação tão grande, né? Um episódio como esse de dias atrás, do nosso ministro acompanhar o secretário de Estado americano ao nosso território na fronteira, né? Para O hostilizar Ernesto um país Araújo, vizinho, né? ministro chanceler. O Araújo foi com o Mike Pompeo a Roraima, né? Na verdade, numa missão eleitoral, porque como Trump está empenhado em ganhar o voto da Flórida, onde há muitos exilados venezuelanos e cubanos, né? Ele mandou o secretário de Estado para uma jogada eleitoral, né? Porque na Venezuela vai haver eleições, né? E os americanos não querem que a oposição participe. A oposição venezuelana se dividiu. O Juan Guaidó, que os americanos apoiam, não vai participar da eleição, mas os outros vão, muitos deles, inclusive o Capriles, que foi o candidato a presidente da República, que é um líder muito mais importante que o Guaidó. O Guaidó é um líder que foi inventado nos últimos tempos, né? Então, os americanos não querem que a oposição participe, porque isso daria uma aparência de legalidade, né, às eleições. Mas, por outro lado, a oposição venezuelana disse: se nós não participarmos, nós ficamos sem mandato, né? Nós não temos nenhuma plataforma para continuar a atuar na política. Agora, você vê, é um assunto puramente interno da Venezuela, né? Por que o nosso ministro vai acompanhar o chanceler de uma potência que tem interesses que não são os nossos, né? Você sabe que o senador lá de Roraima, o Teomário Mota, ele já fez vários documentos pedindo que o Araújo fosse acusado de crime de responsabilidade, porque ele mostra que o estado dele, Roraima, depende em tudo da Venezuela. A energia elétrica vem da usina do Guri, que é na Venezuela. Se os venezuelanos resolverem cortar a energia elétrica, eles ficam sem energia. O calcário que é necessário para a agricultura em Roraima vem todo da Venezuela. E, por outro lado, você vê, no ano passado, ele até disse isso, né? Enquanto que o Brasil só cresceu 1% em 2019, Roraima cresceu 4,5%, porque vendeu alimentos à Venezuela. Então, o Roraima tem todo interesse em ter
um relacionamento que é mutuamente positivo. Isso não envolve você aprovar ou desaprovar o governo da Venezuela, né? O governo da Venezuela é um problema dos venezuelanos. Agora, você vê, isso nós nunca tivemos na nossa história, né? Essa humilhação. O Brasil é um país grande, um país que sempre se orgulhou, né, da sua dignidade, hoje faz o papel de um cachorrinho, né, que é levado pela coleira pelos americanos, né? Pois é, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falou em perda de autonomia, de soberania. Os Independência, né? senadores também se Soberania. manifestaram nesse sentido. Como é que o custo para o Brasil de romper com a tradição de política externa que sempre teve, que é, como o senhor próprio mencionou, um episódio desse seria impensável antes, que isso não faz parte de um modelo de política externa que o país tem. Olha, Vivian, você vê, o Rodrigo Maia foi quem defendeu a honra e a dignidade do Brasil. Eu me alegrei muito quando li a nota dele, porque pelo menos houve uma autoridade expressiva, porque ele preside o órgão mais importante da soberania popular, né? A Câmara dos Deputados é onde estão os representantes diretos da população. E ele, ao se manifestar, de certa forma, ele deu expressão ao sentimento de todos os brasileiros, né? Você sabe que nós fizemos um documento que foi divulgado ontem, de todos os ex-chanceleres, na verdade, de todos os responsáveis ainda vivos pela política externa brasileira desde que acabou a ditadura militar. Porque você sabe que eu fui o conselheiro diplomático do Dr. Tancredo, né, e Uhum. do Sarney. Como todos os ministros daquela época já morreram, o único que sobreviveu fui eu, daquele grupo, né, dos que fizeram a política com o Tancredo e com o Sarney. Mas depois estavam na lista todos os outros, os dois ministros do Collor, né, o Rezec e o Celso Laffer, o, os ministros do Itamar, que foram o Fernando Henrique Cardoso e o Celso Amorim, e eu fui ministro da Fazenda do Itamar, né? Depois nós tivemos o Celso Amorim, que foi ministro do Lula. Só não tivemos os ministros da Dilma, porque nós não quisemos pedir a eles, porque eles são diplomatas de carreira. E se eles assinassem, eles seguramente perderiam o posto, né? Mas nós sabemos que de coração estão conosco, porque também os ministros do Temer estavam conosco. Você vê, isso é um fato sem precedentes. Não há ninguém na tradição viva da diplomacia brasileira que aprove essa política. Não é? Ninguém. Por que essa política é tão conflitante com a tradição? O que diz a tradição? Porque O que ela é diz a ideológica. tradição sobre a política externa brasileira? Olha, Vivian, ela é conflitante porque ela não consulta os interesses objetivos do Brasil, mas ela responde apenas a impulsos ideológicos. Você sabe que tanto o Bolsonaro, como o filho dele, o Eduardo, como o Ernesto Araújo, como o assessor internacional do Palácio do Planalto, são seguidores do Olavo de Carvalho. Então, eles se deixam levar por uma ideologia de extrema-direita, né? Uma ideologia que tem laivos até, como dizem os americanos, de lunatic fringe, quer dizer, as franjas lunáticas da opinião pública. Porque, como você sabe, eles defendem a ideia de que a Terra é plana, coisas assim, né? Eles são lunáticos, né? Estão um pouco fora do terreno da racionalidade, né? E tudo que é ideológico é prejudicial, porque a diplomacia deve ser amparada em interesses concretos, né? O general de Gaulle já dizia, e outros estadistas diziam, um país nunca tem amigos, um país tem interesses. Os países têm interesses, eles não se deixam mover por ideias, por emoções, né?
No entanto, nós temos uma política que obedece a essas considerações ideológicas e veja você, a coisa é tão grave que eu diria que não é nem solidariedade aos Estados Unidos, é solidariedade à pessoa do Trump, porque, como você sabe, nos Estados Unidos, a maioria também é contra o Trump. E se o Trump perder a eleição, esse governo aqui vai ficar inteiramente isolado, né? Pois Porque, é, essa era a minha pergunta na sequência, né? Justamente como é que o senhor imagina a extensão de uma situação como essa? Se Trump perder, o alinhamento é com ele, não é? É com o governo. pessoal, E como é que ficaria o Brasil? Que repercussão pode ter para nós, não é? Que já, vai ficar. inclusive, o país, o governo Bolsonaro, já entrou em colisão, em rota de colisão com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Os Enfim, europeus todos, né? Os é, europeus todos, né? como é que Quer você dizer, enxerga esse cenário? nós, no caso de uma mudança da política americana, o governo brasileiro vai ficar órfão, né? Desamparado, porque ele hoje, a única referência que ele tem é o governo Trump, né? Desaparecendo o governo Trump, você vê, já hoje em dia, mesmo antes da eleição, os deputados democratas que dominam a Câmara já se manifestaram contrários a qualquer tipo de negociação comercial com o Brasil, porque eles dizem que o Brasil viola direitos humanos e direitos indígenas, viola a preservação da Amazônia. Você sabe que há uma deputada no Congresso americano, uma das duas únicas que são indígenas. Ela representa o New Mexico, né? Ela chama Deb Haaland. Ela já apresentou um projeto mandando cancelar aquela concessão que o governo Trump tinha feito de que o Brasil seria um dos principais aliados americanos para poder ter acesso a compras militares. Então, já há iniciativas concretas, né? Antes mesmo da eleição. Com a eleição, isso vai se ampliar muito, né? O Brasil vai ter um prejuízo enorme, né? Por causa Digamos que dessa. seja, digamos que seja o contrário, que Trump vença a eleição, porque mesmo ele estando numa situação desvantajosa em relação ao Joe Biden, ele é no voto popular e ele tem ainda elementos Sim, para se é verdade. recuperar. Né? Essa é a análise da maioria dos analistas internacionais. É, digamos que Trump ganha as eleições. O que a gente pode esperar da polarização China-Estados Unidos e o Brasil no meio? Bem, aí nós poderemos ter prejuízos gigantescos, né? Porque o nosso interesse, como você sabe, não é escolher um lado, né? Não é tomar o partido nem dos Estados Unidos nem da China. Por quê? Porque essa luta entre os Estados Unidos e a China é uma rivalidade pela hegemonia, é uma competição que não nos diz respeito, né? O grupo que está atrás do Bolsonaro, como Olavo de Carvalho, finge acreditar que o Trump é o defensor do que eles chamam a cultura judaico-cristã. Mas, na verdade, o próprio Trump ficaria surpreso de saber isso, porque ele próprio, ele mesmo diz, né, que para ele o que é importante é America First, né? É os Estados Unidos acima de tudo. Ele não está interessado em qualquer outra consideração. Ora, você vê, já hoje em dia, em que ele está no poder, ele trata o Brasil muito mal, né? Você viu que durante a pandemia ele ficou o tempo todo, né, falando que o Brasil tinha agido muito erroneamente na pandemia, ele tinha proibido os voos, né? Agora mesmo que os voos podem ser restabelecidos, é difícil um brasileiro entrar porque tem que provar que não está contaminado. Além do mais, ele aplicou já duas vezes cotas de aço e alumínio ao Brasil, não deu nenhuma contrapartida por essa concessão que ele recebeu agora, que foi prorrogada de uma cota
de zero tarifa para o etanol americano, que vem prejudicar os usineiros aqui no momento em que há excesso de etanol no mercado. Então, já no momento, ele não está dando nada em troca do apoio brasileiro. O apoio brasileiro é unilateral. Agora, no caso de nós escolhermos a posição americana e antagonizarmos a China, será muito pior, porque você sabe que... Vou te dar um exemplo. Você sabe que nos primeiros 6 meses deste ano, para cada dólar que o Brasil exportou aos Estados Unidos, nós exportamos 3,4 dólares à China. Então, você vê a diferença, 3,4 mais. Né? Portanto, você sabe que hoje a China representa já 35% do destino das nossas exportações. É de longe o maior parceiro. Enquanto a nossa relação comercial acusa um déficit grave com os Estados Unidos, com a China nós temos um superávit gigantesco, um superávit de mais de 15 bilhões, boa parte do excedente da balança comercial brasileira vem do comércio com a China. E hoje em dia, os países que estão mais crescendo no comércio brasileiro são a China e os asiáticos. Portanto, nós não temos nenhum interesse em escolher hostilizar um país que é vital para nós. Porque se nós perdemos a China, veja bem, os Estados Unidos não tem como nos oferecer uma alternativa. Porque, como você sabe, o que o Brasil exporta mesmo são produtos primários, matérias-primas, commodities. E, na maioria dessas matérias-primas, os americanos são nossos concorrentes. Eles disputam o mercado conosco. Você sabe que eles são grandes produtores de soja, de milho, de carne bovina, de carne de frango, de carne suína, de etanol que eles fazem a partir do milho. Então, como você vê, se a China se fechar, nós não temos como encontrar uma compensação do lado americano. Por isso é que é uma política irracional, mais uma vez, não responde a nenhuma consideração de inteligência, né? De racionalidade. O senhor que já viveu tanto, conhece tanto, tem esperança? Eu tenho pelo seguinte, né? É aquela frase famosa do Albert Schweitzer e também do Gramsci, né? Que nós temos que ser pessimistas ou realistas no conhecimento, mas temos que ser otimistas na ação e na esperança. Porque a grande vantagem, você sabe, da história, da política, é que, como as gerações se sucedem, o que acontece de mal ou de bom nunca é irreversível, né? Sempre uma nova geração pode recomeçar, né? Eu não sei quando as coisas no Brasil vão mudar para melhor, mas o que vai acontecer no futuro não está pré-determinado, depende da ação nossa, né? Por isso é que eu, por exemplo, me somo a essas iniciativas como a de ontem, né? De solidariedade ao Maia, porque o nosso dever hoje é a resistência, né? A resistência e o esclarecimento por meio de coisas como o seu programa, né? Procurar mostrar às pessoas onde estão os verdadeiros interesses brasileiros. Quem sabe, aos poucos, né? Isso leve a uma mudança que se resulte no futuro num governo mais afinado com os interesses brasileiros. Professor Rubens Recupero, foi assim uma honra ter conversado com Obrigado. o senhor, esse ótimo papo tão esclarecedor sobre tantos aspectos. Foi para mim também uma honra muito grande falar e mande, por favor, minhas saudações a todo o público aí. Você sabe que o doutor Tancredo, do qual eu fui muito próximo,
dizia que eu era o mais mineiro dos paulistas. Ah, E é? eu sempre tomei isso como um grande elogio, viu? Que bom. Eu acho que eu falei com o senhor não ouviu a hora que mencionou o ex-ministro Zé Carlos Carvalho, eu Sim. mencionei que ele é sogro da minha filha. Conheço ele mesmo. Ah, Tenho a olha, honra por favor, de conhecê-lo transmita, por muito. favor, minhas lembranças muito afetuosas. É Pode um grande deixar. amigo meu, me ajudou muito quando eu era ministro, viu? Porque ele realmente conhece bem, né? Eu era um pouco de fora, né? Então, em Ah, matéria florestal, eu tive que me amparar muito nele, viu? É uma grande figura, como outras que Minas tem, que tem dado sempre ao nosso país, né? Muito obrigado, viu? obrigada ao senhor. Eu conversei com o diplomata Rubens Recupero, ele é ex-embaixador do Brasil em Washington, é ex-ministro do Meio Ambiente, da Fazenda no governo e da Fazenda no governo Itamar Franco, escritor, professor na ativa e um especialista na história da diplomacia brasileira, isso só para resumir enfim, todo o histórico, toda a biografia, como eu mencionei no início da entrevista. Então é isso, ficamos por aqui. Até.